Antes de sair coletando ideias pelo bairro e começar a fazer o seu processo participativo, também é importante entender um outro conceito, que é uma teoria que eu aprendi. Então, a primeira vez que eu ouvi falar disso, isso mudou a forma como eu vejo processos participativos e aplico esse conceito diariamente em todos os meus projetos, tá? Qual que é esse conceito? Escada da participação cidadã, tá? Esse é o nome em português, que fui eu que fiz uma tradução literal para esse nome aí que você está vendo na tela, que é uma teoria que tem um nome em inglês, tá? Quem criou essa teoria é o Einstein, então não sei exatamente se é assim que se pronuncia, mas ele criou isso numa publicação em 1969, tá? O que é isso? É a escada da participação, ou seja, é uma escada que tem 8 degraus, ou seja, ele diz que processos participativos, você tem 8 formas de você fazer isso e você tem 8 níveis, por isso que é um degrau, porque você vai subindo. Então, quanto mais alto você sobe nessa escada, esse processo participativo ele é mais poderoso em termos de participação, e lá na base da escada você tem menos participação, tá? Então, também as palavrinhas que vão aparecer foi uma tradução que eu fiz, tá? Uma tradução literal que eu fiz. Mas vamos lá e já vamos entender o que é essa escada, tá? Então, primeiro, ele diz que os primeiros 2 degraus dessa escada é uma área que ele chama de nenhum poder, tá? E esse nenhum poder é na perspectiva de quem está participando, tá? Então, há um processo participativo, mas as pessoas que participam não têm nenhum poder, tá? Então, o primeiro degrau que ele chama é a manipulação, tá? Ou seja, eu faço um processo participativo onde, na verdade, eu só estou utilizando aquelas pessoas para dizer que há um processo participativo e, na verdade, eu estou manipulando aquelas pessoas para atingir algum objetivo que eu quero como controlador do processo participativo. Ou seja, há um processo participativo, mas ninguém ali, de fato, vai participar, né? Então, as opiniões, as ideias não são consideradas no processo. Eu estou manipulando. Eu, controlador do processo, estou manipulando essas pessoas para atingir um objetivo meu. Não me importo, eu não me interesso com o que as pessoas estão falando. A segunda é o que ele chama de terapia, tá? Que também está nessa zona de nenhum poder, que aí já não é uma manipulação, mas eu, como controlador do processo participativo, ouço as pessoas, mas eu me entendo superior a essas pessoas. Então eu até ouço, mas como eu entendo superior, na verdade eu sempre acho que eu estou certo. Então, na verdade, não importa muito o que você fale, qual a opinião que você dê, tá? Eu vou acabar sempre ficando com a minha, tá? Então, aqui já tem um primeiro aprendizado que nem todo o processo participativo, de fato, é participativo, tá? Então, se o controlador do processo não está aberto a ouvir o que as pessoas estão falando, ou está utilizando as pessoas num processo de manipulação, a gente tem um processo participativo, mas os participantes não têm nenhum poder sobre o que vai acontecer naquele processo. Então agora vamos para a segunda parte ali da escada, que é onde ele diz que há um poder simbólico, tá? Então há o processo participativo, eu estou controlando e de fato eu começo a ouvir essas pessoas de alguma forma, mas o poder ainda está todo na minha mão. O poder do processo, o poder da decisão final está na mão do controlador do processo, mas de alguma forma eu vou tentar interagir com essas pessoas. O primeiro degrau dessa etapa de poder simbólico é a informação, ou seja, eu pelo menos estou informando aos participantes do que vai acontecer, mas eu não vou ouvir vocês. Mas pelo menos eu estou te informando, eu estou te dando a transparência do que está acontecendo. A segunda parte é a consulta, aí é onde eu começo a ouvir as opiniões das pessoas, mas não é uma votação, é uma consulta. Eu vou perguntar a sua opinião, vou perguntar o que você acha sobre o assunto, mas o poder de decisão continua na minha mão. Eu posso ser influenciado pela sua opinião, mas eu que decido. O poder está comigo, as pessoas não têm o poder de decisão. Vamos para a terceira degrau dessa zona de poder simbólico, que é o aconselhamento. Tá? O que é o aconselhamento? Ele é uma espécie de consulta,
só que é uma consulta com um processo onde a sua opinião vai influenciar muito. O poder ainda continua na minha mão, eu sou o controlador do processo, a decisão final é minha, mas eu estou fazendo uma consulta, mas o que você falar vai ter um nível de influência no meu poder de decisão muito alto, tá? Mas o poder continua na minha mão. Eu que decido, você não decide. Você pode me dar uma ideia que vai influenciar muito o meu processo de decisão, mas no final o poder de decisão está comigo. E aí vamos para a última etapa da escada, que entra aqui o poder cidadão, tá? Que ele chama. E aí lembra que esse conceito também é muito numa perspectiva de processos participativos públicos, então onde o governo, nesse caso, ele dá o poder ao cidadão, para o cidadão tomar decisões em relação a processos de diversas formas. Então, o primeiro degrau dessa zona de poder cidadão é a parceria. O que é a parceria? É quem está definindo o processo está no mesmo nível de decisão do que eu. Então não existe uma hierarquia entre eu e você. A gente é um parceiro, estamos no mesmo ponto de hierarquia, um não está acima do outro. A outra próxima é a delegação, tá? Então, na verdade, eu, como controlador do processo, eu tenho o poder de delegar uma função a você. E aí você vai lá e faz. Você tem total poder, né, de fazer. Eu não vou influenciar nas suas decisões, eu estou delegando a você tomar aquela decisão. Eu, como controlador do processo, eu só tenho o poder de delegar, tá? Eu delego a você e você toma as decisões. E por fim é o controle. O último degrau ali é o controle, que é onde as pessoas de fato tomam as decisões. A decisão é tomada por aquelas pessoas, tá? E aqui o exemplo mais simples são as nossas eleições. Então quem decide que é o próximo prefeito, o próximo vereador, o próximo presidente, são as pessoas através do voto. Então o que der na urna é o que aconteceu. Então ali é onde as pessoas têm de fato o poder, tá? Então eu, como controlador, eu só controlo o processo de coleta de votos, mas o que acontecer ali é o que vai acontecer. Eu não tenho o poder de influenciar, eu não posso mudar aquela decisão, tá bom? Então, para a gente fechar aqui, espero que essa escada da participação cidadã ajude você e que contribua para o seu pensamento de como funciona um processo participativo. E aí, então, vamos aos ensinamentos finais aqui. Então, entender que nem todo processo participativo é bom, tá? Existem processos participativos errados, onde a gente manipula as pessoas. Existem vários níveis de participação, tá? Então, eu quero fazer um processo participativo, mas como é que eu vou coletar a opinião daquelas pessoas e tudo mais? Então, a gente tem níveis de participação e a gente pode utilizar desse nível de acordo com o projeto que a gente está desenvolvendo. Podemos variar essa questão desses degraus, níveis de participação. E para mim, é uma das coisas que para mim influenciou muito e eu pratico isso bastante, que é entender que o primeiro passo da participação é a informação, é a transparência, tá? Então, se você quiser começar a fazer um processo participativo, comece no mínimo sendo transparente. Às vezes a gente nem vai coletar as informações ali das pessoas, do bairro, mas pelo menos a gente vai dar a transparência. Desenvolvemos isso e estamos comunicando a todos, né? Então, para mim, é muito importante isso e mudou muito os meus projetos, entender que a informação é a primeira etapa de um processo participativo. Espero que te ajude também a entender essas coisas, tá bom? Esses conceitos.